Que façam todos um excepcional dia. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem bem curtinha, gente, bem rápida, apenas 8 minutos, né? Como todas as manhãs eu trago e deixo aqui para que vocês vejam e comecem um dia bem, né? Que comece um dia abençoado. Hoje eu vou falar de Jonas, vou falar do capítulo 2, do versículo 1 ao 11 aí. E vou fazer um resuminho bem rapidinho do vídeo anterior, né? Que no vídeo anterior eu falei sobre Salmos, né? Capítulo 2, do versículo 1 ao 12, né? E citei um exemplo, falei bem rapidinho, né? Falei assim que os irmãos de José colocaram ele no poço, né? Porque parecia que ele estava mais longe do governo lá, né? Mas era exatamente o caminho que ele precisava para acessar o governo do Senhor na vida dele. Então, muitas vezes você pensa que é o fim, né? Mas não, é o início. Então, essa é uma dica muito importante. Vamos então dar continuidade aí, fazer a leitura, né, do capítulo 2 aí de Jonas. O Senhor ordenou que um grande peixe, né, engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A oração de Jonas, né? Ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, a minha aflição chamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste do abismo, bem no fundo do mar, e ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tomaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, né? E o mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra, tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, Senhor. A minha oração chegou a ti, o teu santo templo. Aqueles que adoravam ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifício, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, ó Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Então veja bem, né, gente? Muitas coisas que você ainda não conseguiu viver é porque você se sente condenado, né? Então eu quero que você verbaliza e escreva, né? Eu lanço fora toda acusação. Você tem que lançar fora, né, toda acusação. Muitas pessoas, elas conhecem um adversário, né, por vários nomes, né? Mas um dos nomes, né, dele é acusador. Então você tem que lançar toda acusação e todo medo e toda culpa, né? Muitas coisas, né, que você não conseguiu viver até hoje, né? É porque você se sente acusado e condenado, né? Que você possa desistir de se condenar, né? E de se acusar. Muitas vezes, né, o adversário encontra ocasiões, né, em você para ficar te condenando e te acusando de coisas, né, que você fez há muito tempo, de coisas que você já mudou, de coisas que não fazem mais parte da sua vida. Mas você continua se condenando, né? Que você realmente abandone, né, essa sensação, né, esse sentimento de condenação, de acusação, que você possa se sentir livre hoje, né? E entender uma coisa: a única pessoa verdadeiramente poderia te condenar, ela te amou, ela te absorveu, né? Ela se entregou por você. Então se sinta privilegiado por ter alguém que, ao invés de te condenar, né, te amou com todo amor. Então, o adversário não tem intenção de te fazer errar todos os dias. Gente, pode acreditar. Ele não precisa disso, mas ele tem a intenção de te acusar todos os dias. Se você errar uma vez só, né, e continuar com o sentimento de condenação, ele venceu. O que ele precisa é tão somente te fazer sentir. Você se sentir uma pessoa condenada, né? Não digna. Você verdadeiramente não se sentir capaz e merecedor de tudo que já foi preparado e separado e reservado para você. Então hoje é dia de lançar fora toda a condenação, todo medo que te paralisa, né? O medo que não te deixa avançar, né? No capítulo 2 fala da oração de Jonas, né?
Jonas teve um arrependimento depois ele foi parar dentro da barriga do peixe, né? Ou seja, Jonas se arrependeu quando ele viu a situação ficando ruim. Deus tinha perdoado ele, né, quando caiu na água. Ou seja, né, antes mesmo de Jonas ser lançado no mar, porque ele não teve coragem nem de se jogar, né? Antes de Jonas ser lançado no mar, o Deus, né, que te conhece, que te alcançou, que te salvou, né, era o mesmo Deus que estava lá com Jonas e que já tinha, né, perdoado ele pelo erro que ele cometeu, né? Então, Deus pegou o erro de Jonas e fez com que o erro dele se transformasse em recompensa para ele mesmo. Porque aquelas pessoas conhecem a Deus por conta de Jonas. E sabe, né, qual foi a face de Deus, né, com aquelas pessoas, né, conheceram? Imagine que você faz parte dessa tripulação, daquele barco, daquela embarcação, daquele navio, né, que Jonas estava. E você passou por uma tempestade terrível, né? Só que a tempestade se acalmou, né? E quando Jonas foi lançado nas águas, e aquelas pessoas, elas falaram assim, caramba, Deus nos salvou, né? Deus nos agraciou. Aquelas pessoas, elas puderam, né, provar da bondade de Deus. Porque se Deus, né, fosse mal, se Deus quisesse, né, punir a Jonas, Deus teria rachado aquela embarcação no meio, né? Mas ele só mandou um vento, né, para sacudir a embarcação. Muitas vezes você precisa de um vento para sacudir você, para fazer você acordar, né, para que você tenha uma experiência com ele, para que você perceba que mesmo quando alguém erra, Deus vai transformar todas as coisas em uma grande experiência, né, para mostrar para você a bondade dele. E no final do capítulo 2 diz assim, né? No verso 11 aí, falou pois o Senhor ao peixe, né? Esse peixe vai ser o seu lugar de oração. E Deus está dizendo, né? Eu não te lancei para lá ainda, né? Porque se você fosse com seus próprios pés, você iria se perder. Se você fosse com seus próprios pés lá, você iria se corromper. Aí eu preparei um lugar de oração. É por isso que nós precisamos estar no lugar de oração, né? Para chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. O lugar de oração nos esconde. Ninguém está vendo, né? Mas Ele está te levando. Falou, pois, o Senhor com o peixe, né? E o peixe cuspiu Jonas na terra, né? Existem terras que que você só conseguirá pisar, né? Quando você for cuspido, né, pelo lugar de oração. A barriga do peixe, né, que quebra o orgulho de Jonas. E ele não usa o lugar de oração para se promover, né? É por isso que o lugar de oração lança ele. E eu tenho que entender e guardar isso no meu espírito, né? E nessa estação que nós estamos, né, só vai permanecer naquilo, né? Só vai permanecer aquilo que o lugar de oração está lançando, né? Então, pessoas que se envolveram tanto com esse lugar, né, de oração, que Deus está olhando para esse lugar e Deus está dizendo assim, pode lançar, ele está pronto. Então, essa é a dica do dia, que façam todos excepcional dia.